Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa Paty Saad Conversa sobre o incrível e misterioso universo feminino. Paty, como eu encontro uma boa professora ou professor de dança? O nosso programa hoje está prático e cheio de dicas para você que está buscando a sua professora ideal. Vem comigo! Hoje, gente, eu vou dar algumas dicas práticas, né, que eu fiz e que podem ajudar vocês a encontrar uma boa professora de dança, um professor, seja você iniciante, avançado ou mesmo profissional, né? A gente deve seguir estudando aí durante toda a nossa trajetória de dança, então é importante que a gente, em cada momento, busque pelo professor que vai se adequar mais à nossa realidade. Vamos às dicas? A primeira dica que eu vou dar para vocês é: não complique a sua vida. Vou me explicar, tá? Essa dica aqui serve mais para quem é iniciante e ainda não foi picada por aquele mosquitinho da dança que eu chamo, né? O mosquitinho da dança é assim: você tá lá, você tá querendo fazer, mas aí também você não tem certeza. Quando você é picada pelo mosquito da dança, pode fazer chuva, faça sol, você vai até para outra cidade fazer aula de dança com a sua professora, né? Mas se você ainda não tá nessa fase, é importante que você não complique a sua escolha, né? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: escolha um horário e um local, se for presencial, que você tenha facilidade para ir, né? Não adianta você escolher a aula na terça, 7 da noite, se é seu rodízio, seu marido chega mais cedo, sabe assim? Você tem que pensar em fazer a aula num horário que você esteja livre e que tenha mais facilidade, mais acesso para você fazer essa aula. Porque por mais, né, que você esteja entrando aí num hobby novo, uma coisa excitante, né, que você goste, gente, não é todo dia que a gente está empolgada para ir, né? Chove, faz frio, tá trânsito, tem a festa de não sei quem, tem um monte de coisa aí que impede que a gente mantenha aquela constância na aula, né? É bem comum isso, principalmente no começo. Então, você estando num horário que seja bom para você, num local que seja de fácil acesso para você, você já tira da frente um monte de impeditivos que te impedem de continuar, né? Eu brinco quando eu recebo aluno experimental que se ela apareceu no dia que tá chovendo e tá um caos em São Paulo, essa não vai embora. Porque se ela chegou até aqui, né, no pior dia da semana, essa vai ficar. Então, pensa nisso, né? E também lembrar que você está fazendo um compromisso com você, com o seu bem-estar, a sua saúde. Então, escolha esse horário e se comprometa, né? Sempre surgirão outras coisas ali no meio do caminho. É importante que você se comprometa porque é um compromisso com você, não é com mais ninguém, né? É com você. Segunda dica para achar uma boa professora é: busque referências. Gente, hoje com a internet não está nada difícil de você buscar, né, stalkear aquela artista que você gosta, aquela potencial professora ou professor. Então, pesquise bastante sobre esse professor, sobre o que ele anda fazendo, né? Procure vídeos, né, no YouTube, nas redes sociais. Hoje a gente tem muito acesso para achar e ir se identificando, ainda que online, né, com essa pessoa. E alguns caminhos legais para você buscar referências desse professor é, por exemplo, qual é o estilo de dança que ele segue? Quais são os pontos fortes no trabalho dele, né? Muito provavelmente também é o que ele passa em sala de aula, é o que ele aplica para as alunas. Então, vou dar um exemplo meu para vocês, né? O meu estilo é dança oriental tradicional egípcia, né? E tem várias coisas que a gente trabalha na aula: técnica de quadril, leitura musical, teoria, enfim. As meninas que chegam até mim, normalmente, já sabem, né, que eu vou seguir por essa linha. E você aí, tá precisando disso? Opa, bingo, já tem uma professora aqui que eu posso experimentar uma aula, né? Ou, dei uma pesquisada, mas, putz, essa bailarina não tem as coisas que eu tô procurando no momento para estudar, então talvez não seja a hora de você fazer aulas regularmente com essa pessoa, né? Então, esse é um caminho legal para você buscar.
Outro caminho legal para você buscar essa informação é também pensar qual é o tipo de trabalho que esse professor promove com os alunos. Explico. Tem professores que têm um trabalho mais voltado, por exemplo, para apresentação, né? Tem sempre um espetáculo de final de ano, as alunas estão sempre dançando e tal, então você sabe que a aula vai ter bastante coreografia, vão ser trabalhadas sequências, né? É incentivado essa ida ao palco, né? Tem outros professores que já não, que é um trabalho mais denso, mais técnico, mais teórico ali em sala de aula. E se você tá procurando, por exemplo, dançar, praticar mais no palco, talvez não necessariamente ali naquele ambiente você vai achar isso. Tem outros professores que têm uma linha de dança do ventre mais terapêutica, por exemplo. Né, que trabalham mais questões do feminino e coisa e tal. Outras não, já é uma linha mais técnica. Então é legal de você ir fazendo essa curadoria para se encaixar, né, no ambiente que você precisa naquele momento. E isso muda, viu, gente? Não se surpreendam com isso. Esse caminho ele vai mudando e a gente vai querendo também outras coisas à medida que o tempo passa, né? Isso é bem normal. Então são coisas interessantes que, claro, na internet não necessariamente você vai descobrir tudo, mas já tem um caminho ali. E aí você marca uma aula experimental e vai conhecer o trabalho daquele profissional, né? Agora, atenção! Se você está aí fuçando nas redes sociais, um cuidado importante. Não é só sobre o que aquele profissional fala, e sim sobre os resultados, sobre a prática, né? Como em qualquer mercado de trabalho, tem muita gente na internet falando resultados milagrosos e aprendizados instantâneos. Muito cuidado com isso, tá? Não funciona assim, a gente já conversou sobre isso aqui, né? A dança tem a ver com um longo processo de aprendizado e o legal é a gente curtir essa jornada. Vamos para a próxima dica. Nem toda ótima bailarina é uma ótima professora e nem toda ótima professora é necessariamente uma ótima bailarina, ou professora e bailarina. O que eu quero dizer com isso, né? Às vezes tem uma bailarina que você gosta muito de assistir em cena, mas você vai fazer uma aula e não necessariamente você se adapta com a didática dessa professora, né? Ou vice-versa, você faz uma aula incrível, mas não necessariamente na hora de consumir aquele trabalho daquela professora, você é a fã número 1, digamos assim, né? É normal e às vezes eu vejo que vocês ficam um pouco confusas com isso. Gente, bailarina é uma coisa, professora é outra. Na minha opinião e na minha experiência, as duas coisas conversam e uma alimenta a outra, né? Mas existem muitos casos aí de pessoas que tem mais uma aptidão para uma coisa do que para outra. E, enfim, né? Não necessariamente a sua bailarina preferida será a sua professora e tá tudo bem. A próxima dica eu acho que é a mais importante de todas. Procure um professor que impulsione o seu crescimento. Isso é essencial. Esteja você em qual momento de dança você estiver, né? Um bom mestre é aquele que ensina o seu discípulo a superá-lo, né? Aí um dito popular. Então, bons professores querem ver os seus alunos voando alto, gente. Bons professores não ficam de picuinha, incentivando fofoca em sala de aula, comparando um aluno com o outro, né? Colocando uma pessoa ali em oposição à outra. Bons professores são críticos, sim, né? Porque eles querem ver o seu crescimento. Se você está procurando uma professora que só te elogie, você não vai crescer do mesmo jeito, né? As minhas alunas brincam que eu sou muito brava, para arrancar um elogio meu custa um pouco. É verdade, porque eu sei que elas podem mais, né? Então tem a hora de elogiar, tem a hora de incentivar e tem a hora de puxar a orelha. Então, é muito importante isso, né? Que a gente busque um professor que vai querer o nosso melhor. Nem sempre isso é o mais confortável, mas é importante para o nosso crescimento, né? Então, para mim, essa é a dica mais importante de todas. A última dica de hoje é: o santo tem que bater.
O seu santo tem que bater com a sua professora ou com o seu professor. Gente, às vezes você seguiu todas as dicas que eu dei até aqui. Um horário bom para você, num dia bom, num lugar bom, a pessoa tem credibilidade, tem referências legais, você se identifica com o estilo, é uma pessoa bacana, mas não conecta a energia. E às vezes não é nem a sua energia com a pessoa necessariamente. Às vezes é o local, às vezes é a turma, às vezes é o andamento ali, a fluidez mesmo do negócio. O que fazer nessa situação? Não resta outra coisa senão e continuar essa busca, né? Até você achar aí um lugar que você se sinta bem. Mas fica aqui, né? Uma outra dica também, que é importante ver da onde está surgindo esse incômodo, né? Às vezes esse incômodo é só porque você mudou de ambiente e estar num lugar novo, que não está na nossa zona de conforto, é por si só incômodo. Então, às vezes você está num ambiente novo que te puxa mais, que te desafia e isso cria um certo, não sei se eu tô gostando. Então, vamos ter aí clareza e discernimento para ver se é isso ou se realmente você não se adaptou. Caso você não tenha se adaptado, não se force a ficar, né? Porque a aula de dança, né, é muito mais do que uma prestação de serviço que você vem, contrata minha aula, eu te dou uma aula e a gente vai embora, né? Tem troca, tem intimidade, tem compartilhamento de coisas, então você precisa, sim, estar num ambiente que você se sinta segura, feliz e acolhida. Isso é essencial para a gente poder dançar e dançar bem, né? Definitivamente. Eu quero terminar esse episódio de hoje enaltecendo essa profissão maravilhosa que é ser professor, né? É uma profissão nobre, é uma profissão que a gente transforma vidas. Eu, pessoalmente, já duvidei muito, né? Achava presunçoso da minha parte achar que eu poderia estar fazendo alguma diferença, mas é verdade, né? Quando você está ali desempenhando o seu papel com amor, com comprometimento, com responsabilidade, a gente transforma a vida das pessoas e isso é uma coisa muito nobre, é uma honra poder ser professora, né? Para ilustrar um pouco disso, a dica que eu vou deixar para vocês hoje é o clássico Sociedade dos Poetas Mortos, né? Um filme clássico aí. A gente vai assistir um trechinho agora juntas, que fala um pouco do porquê que eu gosto tanto desse filme, né? O papel de um bom professor na transformação da vida do aluno. Vamos assistir? What are the 4 pillars? Tradition, honor, discipline, excellence. Banners up. Welton Academy for Boys, a breeding ground for the future leaders of America. An institution dedicated to achievement, virtue, and conformity. A school whose rigid standards are upheld by every single teacher, except one. Come on, Mr. Overstreet, you twerp. Mr. Anderson, are you a man or an amoeba? Language was developed for one endeavor, and that is To communicate. no. To woo women. Mr. Keating? Some people like to rock, some people like to roll, but moving and a groove is gonna satisfy my soul. Let's have a party. Touchstone Pictures presents Robin Williams as John Keating, teacher, Well, is this a dagger I see before me? philosopher, I like Byron. I give him a 42, but I can't dance to it. orator, Oh, Titus, bring your friend hither. and founder of the Dead Poets Society. A bunch of guys sitting around reading poetry. No! Ding! Thank you for playing anyway. What was the Dead Poets Society? The dead poets were dedicated to sucking the marrow out of life. Spirits soared, women swooned, and gods were created. Not a bad way to spend an evening, eh? I hereby reconvene the Dead Poets Society. To strive. To seek. To find. Gotta do more. Gotta be more! Dare to walk a new path. Dare to strike out and find new ground. I'm hearing rumors, John, about some unorthodox teaching methods in your classroom. Break out. I'm gonna do it! John Keating. He began by teaching English. Now, he's changing lives. I got the part! Tear out the entire introduction. Who put you up to it? Was it this new man, this, Mr. Keating? Are we just playing around out here? Or do we mean what we say? Tradition, honor, discipline. Rip, shred, tear. What is this Dead Poets Society? I want names. This is a battle, a war. The casualties could be your hearts and souls. For the first time in my whole life, I know what I want to do. medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits. Poetry.
romance, love. These are what we stay alive for. That's beautiful. Sit down, Mr. Anderson. Sit down! What the hell is going on here? Seize the day. Touchstone Pictures presents Robin Williams as John Keating. He was the inspiration that made their lives extraordinary. Dead Poets Society. Às vezes basta uma palavra para mudar o dia ou a vida de uma pessoa, né? Então fica aí a importância dessa profissão tão nobre. Por hoje é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E é muito importante para mim essa participação de vocês para que eu possa seguir aqui criando conteúdo e trazendo um pouquinho de reflexão aí para o dia a dia de vocês. Um beijo enorme e até o próximo episódio.